Um, dois, três, gravando, estamos no ar. Vamos para mais um dos capítulos deste nosso momento seríssimo, né, da política econômica mundial, estadual, liberal do nosso belíssimo país. Tá certo? Nos capítulos anteriores, vocês viram que Vargas voltou, né, eleito democraticamente pelo voto, nos braços do povo, o pai dos pobres. Então, é o seguinte, neste momento agora, Vargas enfrentaria seríssimos problemas políticos por conta da sua política estadista, nacionalista, certo? Você me pergunta, para tudo, professor, peraí, ele está errado? Não, ele não está errado, certo? Mas, digamos, ele errou em não saber lidar com a situação, pois, né, nós dependemos do capital estrangeiro. Então, você tomar determinada postura nesse momento agora era complicado, porque ia bater de frente com os interesses de investidores internacionais. Estados Unidos, só para ser mais claro, certo? Então, nesse momento, você tomar esse tipo de atitude, muitas vezes você acaba sendo confundido ou com comunista, né? É aquele negócio, né? Se você ajuda, beleza. Se você complica, você é comunista ou você é partidário, enfim, não é? Mas enfim, ainda estamos no clima de Guerra Fria, certo? E os partidos, né, liberais estavam meio com a cara meio entronchando o nariz para o lado de Getúlio. Inclusive, um certo rapaz jornalista chamado Carlos Lacerda, certo? O cara que metia o pau em todo mundo, né, apoiava todo mundo, aí depois foi contra todo mundo, depois apoiou todo mundo e depois foi contra todo mundo. Para ver, pra você entender. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo dizer. N'est-ce pas? Então, vê só, né? Os jornais sentavam a lenha no governo Vargas, né? Justamente por conta dessa... eu não diria, né, política contrária, enfim, né? Mas isso que ele estava pretendendo fazer. Não que fosse ruim, logicamente esse momento aí foi um dos momentos cruciais para a nossa política interna, né, econômica. O Brasil se industrializou, o Brasil andou, o Brasil se mecanizou, certo? O Brasil não estava apenas direcionado para a agroexportação, tá certo? Então, mas, né, não se pode agradar todo mundo, né? Então, enfim, então jornais como Tribuna da Imprensa, o Estado de São Paulo, Diário e Associados, o Globo, né, sentavam um sarrafo no nosso querido super-herói. Então, mas tinha um que não, né? Que era o A Última Hora, né? Meio suspeito. Daqui a pouco eu vou dizer o porquê. Então, seguinte, as ideias de dar um golpe em Vargas vinham crescendo, certo? Militares, políticos, empresários ligados ao capital estrangeiro. Muita gente queria a cabeça do cara. Então, vê só. Depois de tantos problemas, certo? Ainda neste momento de campanha política e tudo mais, essa defesa da política de Getúlio, né, digamos, nacionalista, desenvolvimentista, desagradava muita gente, certo? Então, inclusive, um dos momentos cruciais, digamos assim, eu já falei para vocês, né, qualquer coisa, dá uma olhada lá na outra aula, e se eu não falei, vou falar agora de novo, certo? Que foi a questão do petróleo, que os americanos e outros países estavam com o olhão no nosso petróleo.
Então eles queriam direito de exploração, eles queriam explorar aquele negócio, ganhar uma grana, aquele negócio e soltar uma enruela para o governo daqui. Só que Getúlio disse: para aí, meu filho. Tu acha que tu vai meter o bedelho dos nossos negócios? Ah, barbaridade, tio. Não é assim. Vê lá. Olha que eu te sento-lhe a mão. Então, Getúlio Vargas disse não, e uma campanha gigantesca correu o país, né? Que inclusive com o título de O Petróleo é Nosso. Certo? Nada mais justo. Não é? Então, seguinte. Então, em 1953, começa a trabalhar, né? Quer dizer, no caso, né? Acaba nascendo em 1954 a Petrobras, tá certo? Logicamente que ele pôs em prática, né? Acho que eu já tinha falado, mas falando de novo, em prática, o projeto de criar, né, fora a Petrobras, a Eletrobras, coisa que a princípio não foi aprovado. E, e entre outras cositas más. Né? A história é muito longa, eu estou procurando melhores detalhes para vocês, tá certo? Então, seguinte, né? Inclusive, outro ponto, né? Outro ponto que eu quero tocar também foi a questão do aumento do salário mínimo, né, para 100%. Isso desagradou e muito o empresariado brasileiro, né? Políticos e quem era ligado ao capital estrangeiro não gostou dessa ideia de Vargas, certo? Então, o que acontece, certo? O que acontece, assim como hoje está acontecendo, né? E vocês já viram no jornal, né? Aquele negócio, CPI, pesquisas sobre fraudes e tudo mais, dessa questão da pandemia. Há um tempo atrás aconteceu uma coisa que complicou e muito o governo, certo? Ou seja, foi no dia 5 de 8 de 1954, ou seja, 8 de agosto, o que foi o atentado na rua Tonelheiros. Veja só, certo? Carlos Lacerda, que era opositor ferrenho, né, Getúlio Vargas, ele sofre um atentado à bala. Aí o que acontece? Né? Carlos Lacerda não morre, apenas foi ferido na perna, né, no pé, para ser mais, assim, mais propriamente dito. E aquele negócio foi atingiu, não atingiu, atingiu, não atingiu, bom. Então o que acontece? Certo? Quem acabou pagando o pato, quem acabou morrendo, foi o segurança dele, certo? Um militar da aeronáutica. Aí, ou seja, então, acabaram chegando aos suspeitos, prenderam os suspeitos, e daí que os caras confessam que eles tinham agido a mando de um segurança oficial, né? Ou seja, pessoal de Getúlio Vargas, que era Gregório Fortunato. Ih, rapaz, agora o caldo engrossou. E aí, como é que você vai explicar que, cara, tu não atirou naquele cara, mas tu odiava aquele cara? Então o cara acaba levando um tiro e não foi tu que atirou nele. Começa aí um grande impasse. Então daí se inicia, né, uma, uma investigação, né, que foi instituída na República do Galeão e tudo mais, colocaram esse termo, uma investigação pela própria aeronáutica e tudo mais, para saber quem foi, quem não foi, quem foi, quem não foi, quem foi. Bom, enfim, acabaram descobrindo várias podres escondidos de corrupção e que se ligavam a Getúlio Vargas ou pessoas próximas a ele. Se são pessoas próximas a ele, então teoricamente tem a ver com ele. Então, ou seja, caiu de mão beijada nas mãos dos inimigos de Vargas isso aí. Estão entendendo isso? Então daí, como é que se diz? Então daí
é que começa realmente o inferno da torre de Getúlio Vargas, certo? Ficou isolado politicamente, sem apoio. Então, daí que acontece, né? Como eu disse, falei lá do jornal, né? A última hora. Vargas se desespera e cumpre o que ele tinha dito, né? Só saio do Palácio do Catete morto. E ele cumpriu isso, né? No dia 24 de agosto, né, de 1954, Getúlio Vargas dá um tiro no próprio peito e se mata. Então, daí acaba a história do pai dos pobres, né? Como ele disse, né? Saio daqui, mas entro na história. Então, de uma certa forma, né, para depois você me dizer, professor, você está viajando na maionese, mas ele acaba impedindo um golpe político-militar, ou político-militar empresarial, ou militar no Brasil. Você, como assim? Como, professor? Porque, veja só, certo? Na ditadura militar, ou governo militar, né? Digamos, né? Que da decorrer dessa, depois, né, da morte, tudo Vargas e tudo mais, certo? O que é que acontece? Certo? Teve apoio do povo, teve apoio dos militares, etc e tal. Só que nesse momento aí, as pessoas ficaram revoltadíssimas. Houve choro, tristeza, comoção no Brasil pela morte de Getúlio Vargas. E também as pessoas, como eu tinha dito há pouco, se revoltaram. Se Carlos Lacerda não tivesse fugido, ele tinha sido morto, para você ter uma ideia. Certo? Então, a partir desse momento agora, as coisas vão mudar. Mas a história não acaba aqui. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Espero que tenha dado uma ajudada aí. Infelizmente, acaba aqui a longa trajetória do pai dos pobres. Tá? Abraço, tchau. Espero que tenha ajudado. Valeu. Daqui a pouco, tem mais. Valeu.